Olá, pessoal, eu sou a professora Aline e na aula de hoje nós falaremos sobre recursos energéticos e fontes de energia. Nós já vimos que os recursos naturais são recursos disponíveis na natureza e que podem ser utilizados pelo ser humano. Esses recursos naturais, eles são chamados de renováveis quando eles passam pelo processo de renovação natural. E aí, com isso, eles podem ser repostos no ambiente, como, por exemplo, o vento, a luz solar, as águas. Todos esses recursos estão disponíveis na natureza e eles estão sujeitos à renovação. Contudo, o ser humano ele deve utilizar esses recursos de forma que a exploração permita que eles sejam repostos naturalmente, pois caso isso não aconteça, esses recursos eles não terão o tempo necessário, então, para que eles sejam repostos. E aí, com isso, o ser humano pode acabar tendo dificuldades de utilização desses recursos. Outro tipo de recurso natural são os recursos naturais não renováveis. Os não renováveis são aqueles que existem na natureza, porém eles não podem ser recompostos. Significam que eles existem em determinada quantidade e eles serão utilizados de modo que em determinado período eles cessarão, eles acabarão. Então, são exemplos desses recursos naturais não renováveis: o carvão mineral, o petróleo e os minérios, como ouro, prata, diamante. Lembrando também que nós já falamos sobre os combustíveis fósseis, que são o carvão e o petróleo com relação à sua formação. Então, nós já vimos que esses combustíveis fósseis, carvão e petróleo, eles foram se formados há milhões de anos atrás, a partir da morte de determinados organismos que foram se acumulando no ambiente e passaram por um processo até a formação de fontes, né, de petróleo e de carvão mineral. Sabendo que existem na natureza os recursos naturais, esses recursos naturais, eles podem ser utilizados como fontes de energia para os seres humanos. E aí nós podemos dizer que eles são recursos energéticos. Entre as fontes de energia para nós seres humanos, nós vamos citar alguns exemplos aqui, como, por exemplo, as usinas termoelétricas. As usinas termoelétricas usam como recurso energético os combustíveis fósseis, como carvão, petróleo, e assim esses combustíveis serão usados para a geração de energia. Então, vamos ver aqui como funciona uma usina termoelétrica. Os combustíveis fósseis, eles serão queimados nessas usinas. Essas usinas, elas apresentam aqui uma região que contém água. A queima desses combustíveis fósseis, como carvão e petróleo, aquecerá, gera calor, que fará com que essa água presente nesse determinado local, ela evapore. Então, esse vapor de água ele vai passar por essa tubulação, alcançando uma turbina. O vapor de água fará essa turbina girar, e essa turbina está ligada a um gerador, que transformará, então, esse movimento em energia elétrica. Essa energia elétrica gerada a partir do gerador então, transmitida à rede de distribuição. Lembrando que esse vapor de água, ele seguirá para ser reutilizado aqui pela usina termoelétrica. Então, essa água, esse vapor é novamente resfriado, a água é convertida ao estado líquido, sendo então novamente evaporada, o vapor movimenta a turbina, que é conectada a um gerador, e esse gerador converte esse movimento em energia elétrica.
Então, dessa forma é que funcionam as usinas termoelétricas responsáveis pela geração de energia. Já outra fonte de energia elétrica é a água. A água, ela gera energia elétrica a partir das usinas hidrelétricas. Nas usinas hidrelétricas, existe um reservatório de água. Esse reservatório de água, ele passa por uma tubulação. Então, existe uma tubulação que fará com que essa água passe por essa tubulação e, em seguida, essa água entra em contato com uma turbina. O movimento da água passando por essa turbina gira essa turbina que também está conectada a um gerador. Esse movimento, então, é convertido em energia elétrica que será transmitido por meio de cabos, sendo distribuído pela rede de distribuição elétrica. Então, na usina hidrelétrica, nós utilizamos o movimento da água do reservatório, que passa por uma tubulação, girando uma turbina que está conectada a um gerador elétrico. E dessa forma, a energia elétrica é gerada a partir da água. Outra fonte de energia elétrica é a luz solar. No caso, a luz solar, ela será usada como fonte de energia elétrica nas usinas solares. Numa usina solar, existem painéis. Esses painéis, eles vão captar a luz solar e aí essa luz solar possibilita o movimento de elétrons nesses painéis, que então são responsáveis pela geração de energia elétrica. Essa geração de energia elétrica, ela será então transmitida para uma rede de transmissão, de distribuição, alcançando então o consumidor final que utilizará essa energia. Então, na usina solar, a luz do sol e também o calor, eles vão ser captados por painéis solares, que vão, então, transformar essa luz solar em energia elétrica, transmitindo, então, essa energia e distribuindo ela para os vários locais em que ela será utilizada. A energia solar, ela tem sido usada como alternativa não somente nas usinas solares, mas também nas próprias residências, onde existe a presença de painéis solares, né, como os encontrados nas usinas solares. Então, aqui no caso, a energia solar é gerada para ser consumida dentro das residências que utilizam esses painéis solares. Uma alternativa, né, para o uso da energia solar é a substituição dos painéis solares pelas telhas solares. Isso acontece devido ao fato das telhas elas serem esteticamente mais bem vistas, né, do que em relação aos painéis. Então, tem sido desenvolvidas, né, telhas solares, onde a geração de energia elétrica ela ocorre dentro dessas telhas. E, assim, a residência é abastecida com a energia elétrica proveniente da luz solar. Outro exemplo de fonte de energia é a energia proveniente do vento, que é gerada, no caso, nas usinas eólicas. Nas usinas eólicas, nós temos, então, o movimento do vento, que vai, então, provocar o giro dessas hélices. E, consequentemente, o giro também de uma turbina que está conectada a um gerador. Essa turbina, ao girar, provoca também o giro desse gerador e, assim, o movimento dos ventos é convertido também em energia elétrica, que é transmitida, então, a uma rede de distribuição. Uma vez sendo geradas por meio da luz solar, do movimento da água, ou do movimento do vento, ou da queima de combustíveis fósseis, essa energia ela pode ser, então, transmitida para as redes de distribuição e alcançando, então, as residências. Lá nas residências, essa distribuição de energia vai ser responsável, né,
pelo uso, né, por nós seres humanos em diferentes finalidades, como, por exemplo, na geração de luminosidade, de aparelhos, do funcionamento de aparelhos envolvendo temperatura, envolvendo luz e som. E aí, fazendo, então, o consumo dessa energia, nós teremos, então, a presença de um medidor de consumo. Então, a usina elétrica gera energia, essa energia é transmitida para uma rede de distribuição, essa rede de distribuição gera cabos que vão ser encontrados, cuja entrada é encontrada num quadro chamado de medidor, né, de consumo, e aí, em seguida, esse medidor faz a distribuição para a residência, onde essa energia elétrica ela poderá ser utilizada. Da mesma forma que nós, seres humanos, utilizamos a energia elétrica, essa energia elétrica ela também precisa ser medida, esse consumo precisa ser medido. Então, como eu falei, né, os cabos de entrada de energia elétrica, eles estão conectados, né, a um quadro chamado de relógio de luz ou medidor de luz. No caso, esse termo relógio de luz esse termo relógio não existe por marcar a hora, mas ele dá sim a medida do consumo de energia elétrica. Essa medida ela é quantificada em quilowatts-hora ou pelo símbolo kWh. Então, como é feito esse cálculo de consumo de energia elétrica? Então, existem funcionários, né, que vão lá no seu medidor, no seu relógio de luz e fazem a leitura do dia. E aí eles subtraem o valor dessa leitura do dia pela leitura do dia no mês anterior. E assim, com isso, a gente tem o consumo de energia elétrica naquela residência durante esse período. Fazendo, então, a subtração da leitura do dia, em que o funcionário vai lá, pela última leitura no mês anterior. Então, assim, é quantificado o consumo de energia elétrica, certo? Que, então, poderá ser cobrado, né, nas nossas contas de luz. Com isso, eu termino a nossa aula sobre recursos energéticos e fontes de energia. Eu deixo um grande abraço para vocês e até a próxima aula.